Bom dia, gente, tudo bom? Vocês aqui estão tudo bem? Pessoal de casa, Deus abençoe. Vocês estão felizes? Vai todo mundo pro céu? Amém. Depois da lição de julgamento eterno aí tem que ter uma depois para ser mais tranquila, né? Essa próxima é bem mais tranquila, é a comunhão da igreja, é bem mais light. Não se preocupem, que vai dar tudo certo no final. Amém. Amém. Tem a lição 14 que a gente vai estar ministrando agora. Meu nome é Davidson, para quem não me conhece. Sou Davidson, sou da igreja, já tenho alguns anos aqui. Acho que já tem uns 18 anos que a gente já está caminhando aqui. Eu tenho cara de 18, mas eu tô bem conservado. Mas já tenho uma boa caminhada aqui já na nossa igreja. A gente vai tentar passar aqui para vocês aquilo que nós temos aprendido nesses dias aqui. Amém? Então abra sua apostila na página 89. Não é isso? Você está ligado aí comigo? Página 89. E aí nós vamos ler esse primeiro texto que está aí, comunhão da igreja. E o texto base é Atos 2, Atos capítulo 2, versos 42 ao 46. Eu ia pedir para alguém ler, mas aí não vai sair no som aqui, né? A gente tem que se adaptar ao método. Amém? Todo mundo achou? Quem achou, diz eu vou para o céu. Quem não achou, diz espera aí que eu vou também. Amém. Atos 2, verso 42, assim. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e as orações. Eu vou ler aqui nessa versão da apostila mesmo, que é a minha NVI. Ao partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vamos orar? Que nós somos crentes, a gente tem que orar. Feche os olhos. Sentado mesmo precisa. Quem quiser levantar pode levantar, quem quiser sentar pode sentar. Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nessa manhã. E, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, saudáveis, sãos e também salvos pela honra e pela Tua graça, Pai. E, Deus, nós te pedimos que o Senhor venha conduzir essa reunião, que Teu Espírito possa tocar os nossos corações e ministrar a cada um de nós de forma sobrenatural, que Tu possa impactar, Senhor. Nós sabemos que Tu é um só Espírito que habita em cada um de nós e Tu fala a cada um de acordo com a sua necessidade. E que, Deus, em nome de Jesus, as suas necessidades sejam supridas, Senhor. Que essa palavra seja um alimento para cada vida, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, aqui fala de comunhão da igreja. E, cara, isso é uma das partes muito importantes que nós temos para esses dias, e na verdade que sempre foi importante naquilo que Deus tem de conselho para a nossa vida. Se você prestar atenção, eu vou já aqui acrescentar algumas coisas, lá desde o princípio, desde Gênesis. Se você abrir comigo lá em Gênesis, abra comigo em Gênesis 1, você já vê que Deus já estava falando, e a intenção de Deus era desde o princípio de ter comunhão com o homem. Gênesis 1, a primeira partezinha da Bíblia aí, primeiro livro da Bíblia, na primeira folha que tem aí, logo após a palavra escrita Antigo Testamento. Gênesis 1, capítulo 27, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. Vocês acharam aí? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se.
encham e subjuguem a terra. Irmãos, desde o início, Deus disse, façamos o homem. Você vê no verso 26, diz assim, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Bem aí, quando eu aprendi na minha escola, quando eu estudei há muitos anos atrás, quando boto o Szinho no final, é porque se fala do plural. Então tem mais de uma pessoa. Então quando Deus diz assim, façamos, ele não estava sozinho. Amém? Vocês estão me entendendo? Deus não estava sozinho, Deus já estava em uma comunidade, ou seja, era Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Deus já vivia uma comunhão nos céus, junto com os homens, com os anjos. E aí Deus veio e fez o homem. Se você prestar atenção em Gênesis, Deus fez o homem, fez o mundo todinho, ele disse, haja luz, haja terra, haja mar. Mas quando foi para fazer o homem, Deus, o próprio Deus desceu, fez com as suas mãos o bonequinho de barro, soprou em sua narina o vento e o fôlego do Espírito. Amém? Então, para nos fazer, o próprio Deus veio e nos criou com as suas próprias mãos. E o que é interessante, Deus nos chamou para fazer parte dessa criação. Deus pegou o homem e colocou dentro de um jardim. E ele diz que ele criou, se você olhar lá em Gênesis, você lê e estudar em casa, Deus fez uma porção de terra, uma terra, colocou o jardim dentro dela, deu para o homem e diz assim, cuida do jardim. Cuida de tudo isso que eu te dei. Ou seja, Deus criou tudo por causa de você, porque Ele queria ter comunhão com você. Se você prestar atenção, a Bíblia relata, e nesse capítulo relata que todos os dias Deus vinha à terra e tinha comunhão com o homem. Conversava com o homem diariamente. E se você olhar também, nesse próprio capítulo, você vê que o Deus vinha e a palavra diz que no 7º dia ele descansou. Amém? Não tem na sua Bíblia? Você não já ouviu falar que Deus no 7º dia ele descansou? Por que isso? Nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Eu sei que é escola de fundamento, mas eu vou aprofundar um pouquinho aqui para que você possa entender qual o interesse e qual a intenção de Deus em te criar e por que é importante essa questão da comunhão da igreja. A Bíblia fala que no 7º dia Deus descansou. Olha que é interessante, irmão. Eu nunca vi na Bíblia, depois disso, dizer que Deus cansou, que Deus ficou cansado. Mas, na verdade, essa palavra descanso, ela na tradução original, ela fala de contemplação. Deus parou no 7º dia para contemplar e ver tudo aquilo que ele fez, se era bom. A intenção do sábado para o judeu e do sabático não é dele parar e não fazer nada, mas é de ele parar e contemplar e ver tudo que ele fez, se ele fez está bom ou não, e ele parar e conseguir contemplar os seus feitos e contemplar a Deus. Amém? Vocês estão comigo? Então, quando Deus parou, eu estou aqui já fazendo meu tipo de pensamento, tá? Deus não para descansar. Mas eu tenho no meu consentimento que Deus parou para contemplar tudo que ele fez e ele se deu a oportunidade de descer para a terra, porque a Bíblia diz que Deus descia diariamente para estar com Adão. Ele desceu para a terra e se deu a oportunidade de ser conhecido por Adão. Amém? A Bíblia não está relatando isso, mas é um pensamento meu, que eu tenho, talvez a minha heresia particular, mas Deus se deu a oportunidade de ser conhecido por Adão, de ficar lá e dizer assim, e aí, Adão, como é que tu tá? O que que tu quer saber de mim? Vamos passar o dia todinho aqui, nós dois juntos, conversando. E olha o que é interessante, eu li também o versículo 28 para vocês, não foi? Que disse assim, Deus abençoou e lhe disse, sejam férteis e multipliquem-se. Mas só que até aí, nesse versículo, só tinha sido criado Adão. Eva foi criada, na verdade não foi nem Eva, não foi Deus que deu o nome de Eva. A Bíblia fala que Deus criou a mulher. O nome Eva veio depois do pecado. Mas Deus criou a mulher só a partir do capítulo 2. Aí você pode dizer, mas a Bíblia não está numa ordem cronológica. Amém. Mas a intenção de Deus continua sendo a mesma. O que é que ele fala em multiplicar? É multiplicar Deus para as outras pessoas.
é transferir, transbordar Deus para as outras pessoas. E como é que a gente faz isso? Através de comunhão, através de relacionamento. Você não já teve a oportunidade de conversar com algumas pessoas, em que você chega em algum momento e conversa com aquela pessoa, você sente uma paz? Você não teve a oportunidade de fazer isso? De sentir uma paz que transborda de uma vida de uma pessoa, e você fica assim, meu Deus, é Deus que está nessa vida. Da mesma forma que você já conversa com algumas pessoas, em que está tudo em paz, quando aquela pessoa entra no ambiente, parece que veio um quarto do inferno junto com ele. Essa parte tem que editar, né? Que traz aquela tempestade, aquele caos, e diz, meu Deus do céu, que alvoroço que esse irmão trouxe. Mas, por quê? Porque a gente transborda aquilo que a gente está cheio. Amém? Eu gosto de dar o exemplo que às vezes você pode ir lá no Mateus, comprar aquelas esponjinhas de lavar louça, aquela esponjinha amarela, vocês já viram? Você lava louça na sua casa, né? Não é só eu que lavo lá em casa, não. Aquela esponjinha amarela que você pega, se você abrir aquele saquinho, pegar a esponja e espremer ela, vai sair o que dentro dela? Nada, porque ela não tem nada. Mas se você pegar aquela mesma esponja e colocar debaixo de uma água corrente e deixar a água cair sobre ela, depois que você tirar da água, você vai espremer e vai sair o que de dentro dela? Água. Então, nós somos como essa esponja. Se nós formos prensado ou espremido, vai sair de nós aquilo que nós temos dentro de nós. Se é paz, se é Deus, vai transbordar Deus. Agora, se é agonia, se é angústia, se é desespero, se é preocupação, se é medo da morte, na hora que você for prensado, vai sair de você angústia, apreensão ou qualquer coisa que você esteja cheio. Agora, qual é o nosso problema, o nosso propósito? É entender isso e multiplicar Deus por aí, por onde você for. Aqui a gente fala de comunhão da igreja, mas você sabia que você é igreja, você pode ser igreja onde você for? No seu trabalho, na sua escola, ou na sua faculdade, eu não sei o que você está fazendo hoje em dia, ou na sua casa, às vezes na sua casa. Olha, nesses dias de quarentena, o melhor lugar para se testemunhar Deus e transbordar Deus na vida das pessoas é em casa. Porque tem gente que a gente olha assim e diz, meu Deus, que benção esse irmão, mas vai conversar com a mãe dele. Aí a mãe dele disse, esse irmão não mora lá em casa não. Essa bênção não mora lá em casa, né? Mas nós temos que transbordar Deus aonde formos. Aonde nós formos. Eu tenho um testemunho pessoal em que todo lugar que eu vou trabalhar, eu não gosto de dizer que eu sou crente. Não é porque eu quero ser um crente 007, né? Alguns de vocês não sabem nem o que é 007. Tem muita gente nova aqui. Mas eu não quero ser um agente cristão escondido. Mas é que eu quero que as pessoas percebam em mim que eu sou cristão. E aí um tempo atrás, eu trabalhava em uma obra, e eu estava lá trabalhando no setor de RH, e aí eu estava atendendo um rapaz. Eu não estava usando camisa de crente, eu não estava usando chapéu de crente, eu não estava usando nada de crente, e eu estava lá conversando com o cara. E aí o cara, no atendimento, eu estava atendendo ele chegou, olhou para mim e disse, rapaz, tu é estranho. Eu disse, que foi, irmão? Tu me achou feio? Aí ele disse, não é só isso, é alguma outra coisa. Aí eu disse, mas o que foi? Ele disse, não, tu é maranhense? Eu disse, sou. Ele disse, não, tem um negócio assim que está saindo de ti, que eu não sei o que é. Aí eu disse, o que será, né, irmão? Aí ele disse, eu não sei, o que é que tu tem? Eu disse, nada, eu só tenho Deus. Então, às vezes você não precisa falar que você é crente para manifestar a presença de Deus na sua vida. Você só vai manifestar uma coisa poderosa de Deus se você tiver uma comunhão com Ele. Como nesse versículo nós lemos aqui, no texto de Atos da Apostila, a gente vê que os cristãos da igreja primitiva, eles cresciam através de comunhão. Irmãos, os templos daquela época não existiam templos, né, que existia o templo de Salomão, mas naquela época o templo era para os sacerdotes, era para os fariseus. E a igreja de Cristo, que eram considerados talvez os rebeldes da época, eles estavam se reunindo nos lares. E como eles multiplicavam essa bênção? Através de comunhão. Como eles multiplicavam Deus? Através de comunhão.
Ou seja, eles tinham que entender aqui a diversidade que havia entre um e outro, não era para separar eles. O problema da comunhão é que às vezes a gente se encontra com pessoas e a gente encontra pessoas diferentes e a gente acha que a diversidade é para me separar. Mas não, a diversidade é para nos unir. Amém? A diversidade é para nos unir. E hoje nós estamos vendo isso de uma forma mais latejante, porque assim, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, eu sou direita, eu sou esquerda, eu sou calvinista e eu sou arminiano. E quando você se posiciona em uma coisa, você se torna alguém que vai ficar contra a outra. E a intenção de Deus não é essa. Amém? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, vou ilustrar. Por exemplo, eu tenho minha mão direita, vamos dizer que eu sou de direita. Tá? Eu não sou nem de direita nem de esquerda. Se alguém me perguntar assim, Davidson, tu é direita ou esquerda? Eu disse, não, irmão, eu sou cristão. Tu é arminiano ou calvinista? Eu sou cristiano, que é Cristo. Amém? Porque arminiano é uma posição humana, é uma ideologia humana, e calvinista é uma posição humana, uma ideologia humana. Eu sigo a ideologia de Cristo. Os dois estão certos. Amém? E também tem coisas erradas. Agora, digamos, a minha mão direita está aqui. Digamos que eu perdi a minha mão esquerda. Eu posso usar a minha mão direita para fazer várias coisas? Posso. Posso. E eu posso criar habilidades que eu possa trabalhar na minha vida usando só a mão direita, sem precisar da mão esquerda. Porque eu não tenho mesmo, então eu vou ter que me habituar com isso. Agora, eu com a minha mão direita, eu consigo me coçar em vários lugares da minha vida, do meu corpo. Certo? Mas manda eu coçar o meu braço direito. Minha mão direita não consegue coçar meu braço direito. Tem gente que tem uma elasticidade maior, mas não consegue. Né? Então eu preciso da minha mão esquerda para coçar o braço direito. Você consegue lavar a sua mão somente usando a mão direita. Mas se você tiver a mão esquerda, você não consegue lavar melhor? Então, irmãos, a diversidade não é para nos tornar inimigos. A diversidade, às vezes, é para te tornar melhor em certo aspecto que você não consegue fazer. Amém? Esse é o problema do nosso Brasil hoje, é que a gente não está entendendo que a diversidade serve para nos unir. Por exemplo, eu sou casado, eu estou 12 anos casado. Eu sou mais extrovertido. Se tu for conversar com a minha esposa, ela é totalmente séria. Ela é diferente de mim. Mas por que a gente dá certo? Exatamente por isso. Porque se ela fosse totalmente igual a mim, eu não ia me aguentar ter outra pessoa igual a mim em casa. Vocês estão me entendendo? Então, quando eu estou brincando demais e sendo extrovertido demais, ela me puxa para o lado sério. Ela cria postura de macho, rapaz. Cria vergonha na cara. Agora, quando ela está séria demais, eu faço umas piadinhas para ela para ver se ela brinca um pouquinho. Se ela descontrai um pouquinho. Amém? Eu sou mais agitado, ela é mais calma. E aí, quando eu estou acelerado demais, ela me puxa. Quando ela está calma demais, eu puxo ela. Ou seja, um serve para ajudar o outro. E a comunhão da igreja é exatamente para isso. Não tem como você ser cristão somente dentro de casa, somente isolado na sua vida. Porque como você vai aprender outras coisas? Como você vai aprender se você está certo ou errado, se você não coloca em prática e você não convive com outras pessoas? Cristo, quando veio à Terra, ele disse que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Isso é até o próximo tópico. Na página 90, você vê comunhão vertical e comunhão horizontal. Amém? Vocês estão comigo? Deus diz, Jesus veio à Terra e diz assim, ame Deus sobre todas as coisas, mas também ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Deus está dizendo para nós que nós temos que amar a Ele, ter aquela comunhão com Ele maravilhosa, a comunhão vertical, de me aliançar com Ele, de orar, de ler a Bíblia, de ter comunhão com Ele, de entender o que Deus quer. Mas se eu não colocar em prática numa comunhão vertical, não vai adiantar de nada.
Porque tudo aquilo que você está aprendendo, o que vai valer a pena se você não colocar em prática com outras pessoas? E o que é mais importante, se as outras pessoas também não te ensinarem. Irmãos, eu tenho uma filosofia em que tudo Deus fala. É a filosofia cristã que eu aderi para a minha vida. Em tudo Deus fala. E olha, irmão, uma vez eu estava, acreditem, uma vez eu estava assistindo o seriado Flash. Vocês conhecem? Os novinhos conhecem. O seriado Flash. É besta, gente. É uma besteira. Né? Mas eu acho legal o seriado Flash. Deus falou comigo assistindo o seriado Flash. Né? Agora, por que Deus falou comigo? Porque eu estava sensível. Eu estava sensível na minha comunhão com Deus. Eu estou assistindo, eu estou aconselhando a todo mundo. Tem um seriado chamado The Chosen. Se vocês não assistiram, olha, o irmão assistiu, já te empolgou. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Mas alguém assistiu esse seriado? The Chosen? The Chosen. É DH em inglês. DHE. Anota aí para você assistir em casa. Dá para você baixar no seu celular. É muito bom. The Chosen. É DHE, espaço, CHOSE. The Chosen. O que é esse seriado? É um seriado que fala da vida de Jesus aqui na Terra. Cara, é um seriado tremendo. Ele fala do Jesus relacional, né? Um Jesus que vivia um relacionamento. E aí ele mostra um Jesus desde o início, quando ele começou. E já tem a primeira temporada todinha, eles prometeram fazer 8 temporadas, eu estou orando para que aconteça isso. E aí ele fala do Jesus do início e ele não termina na crucificação, ele termina os discípulos, Jesus ainda reunindo os discípulos. E cara, é interessante como ele mostra Jesus se relacionando, Jesus brincando com os discípulos, ele mostra os discípulos conversando entre si, Jesus tendo um relacionamento com crianças. Ele fala que Jesus se acampou sozinho, ainda não tinha começado seu ministério. Jesus acampou e uma criança descobriu que Jesus estava no meio do mato lá, acampado. E a criança foi lá, se apresentou para ele e começou a brincar. No outro dia, sabe como é que é menino, né? Aí veio a turma dela todinha, veio 10 crianças para brincar com Jesus. Aí Jesus dormindo, deitado. Aí Jesus chega lá, abre o olho, 10 guri ao redor dele, uma célula da rede de criança. Aí Jesus olha assim e diz, meu Deus, vocês não podiam ter esperado meia hora para vir aqui? Jesus falando isso, vocês não poderiam ter esperado meia hora para eu dormir mais um pouquinho? E aí Jesus começou a brincar com aquelas crianças. Cara, e olha o que é interessante, Jesus fazendo uma fogueira de noite, ele pega uma lenha, bota no chão, pega uma varetinha e fazendo assim. E aí eu disse, meu Deus, Jesus, ele poderia estralar o dedo e dizer, fogo! Né, e fazer uma fornalha se ele quisesse. Mas Jesus não fazia isso. Por quê? Porque ele queria mostrar para a gente que é importante viver como seres humanos. Amém? E é importante ter comunhão. Entenda, irmãos, a comunhão serve para nós crescermos uns com os outros. O problema é que às vezes a gente quer ter uma espiritualidade incrível e mostrar que nós somos santos e quase anjos, quase um semideus. A gente não quer mostrar às vezes os nossos defeitos. Mas o que é interessante é que às vezes eu olho para Edivan e eu olho assim e digo, rapaz, eu tenho que aprender com esse cara, porque ele é uma bênção. Amém? E a gente pode aprender com qualquer um. Eu na minha faculdade, quando eu fiz a faculdade de administração, minha professora, os novos não vão saber do que eu estou falando, mas os antigos vão saber. Minha professora usou um testemunho, um exemplo muito interessante. Vocês já viram aquela pasta, aquele creme dental Sorriso, não já? Eu estou falando para os jovens lembrar. Mas antigamente a Sorriso se chamava Colinos. Quem é mais antigo lembra, não lembra? Colinos. Como era esse creme dental Colinos? Era um tubo de metal, né? Vocês lembram, não lembram? Algumas pessoas lembram. Era um tubo de metal e que tinha uma boquinha bem pequenininha e a gente tinha que apertar e botar força para sair a pasta. E às vezes o creme dental, e às vezes a gente apertava, não saía, a gente apertava e jorrava assim no espelho uma bolota de creme dental. Era desse jeito. E quando estava acabando, a gente ia enrolando o tubo
para sair tudinho, porque não podia se instruir, como diz minha avó. E às vezes vinha o último, a gotinha de creme dental e vinha com aquele gostinho de ferrugem, porque era um tubo de metal. Aí um dia estava tendo uma reunião entre os empresários e os administradores, diretores da empresa Colinos. Ela foi vendida para Sorriso. Foram um outro grupo de empresas, ela vendeu, porque ela vendeu e hoje se fez a Sorriso. Ele estava em uma reunião de vários diretores para saber como eles venderiam melhor o produto deles. E tinha um rapaz analfabeto que era funcionário daquela empresa, estava faxinando aquela empresa, estava limpando aquela sala. E a reunião acontecendo e o rapaz limpando a sala enquanto aquelas pessoas estavam reunindo. E aí aquela pessoa chegou, um dos diretores teve a ideia, disse assim, meu senhor, o senhor usa o nosso produto? Ele disse, eu uso. O que é que você acha do nosso produto? Aí ele disse, olha, eu posso falar? Ele disse, pode. Primeiro, aquele tubo de metal é terrível, porque ele vem com gostinho de ferrugem no final. Por que vocês não fazem um tubo de plástico? Um senhor, analfabeto, que estava limpando a sala. Aí os diretores, meu Deus, olha que coisa interessante. Aí ele disse, se vocês querem vender mais, sim, queremos. Então, abre a boquinha do bicho, bota uma boca maior. Abre a boca do tubo, bota um tubo com a boca maior. Então, quando a pessoa aperta, ela vai sair mais pasta. Aí os diretores, meu Deus, a gente estudou tanto tempo na faculdade, a gente não pensou nisso. Né? Ou seja, a gente pode aprender com qualquer um. Só basta a gente se colocar na posição de entender que qualquer um pode nos ensinar. E isso é a beleza da comunhão da igreja. Amém? É você entender que existe a comunhão vertical, mas existe também a comunhão horizontal. Vocês prestaram atenção que isso é uma cruz? Prestaram atenção nisso? Comunhão vertical e horizontal é uma cruz. Não é nada mais, nada menos do que aquilo que Deus fez, que Jesus fez aqui, que é a morte. Sabe o que Jesus fez? Ele restaurou a comunhão de Deus com os homens e a comunhão dos homens com os homens. Jesus, quando veio à Terra, ele já havia sido profetizado e todo mundo estava esperando que Jesus viesse para ser alguém que ia arrancar os israelitas, o povo judeu, do domínio de Roma. E Jesus veio totalmente diferente, ele veio para trazer uma interpretação correta da lei, porque as pessoas estavam tendo uma interpretação errada da lei. E Jesus estava trazendo somente comunhão, onde aqueles que seguiam a Bíblia, que iam ao templo, estavam se separando da sociedade pecadora. Aí você vê um Cristo que veio e ele escolheu 12 pessoas que não eram nada para a sociedade. Irmão, você já sabe o que é caminhar com Pedro? Pedro era um cara muito agoniado. Quer ver um exemplo disso? Pedro foi ao Getsemane, antes de Jesus ser crucificado, Pedro estava lá no Getsemane orando. Vou relatar bem para você. Orando com Jesus. Amém? Estava lá Pedro, Tiago e João. E Jesus disse assim, orem comigo. E aí quando chegam os soldados, Pedro tira o que do bolso? Uma peixeira, uma espada, uma faca. Quem é que vai orar armado, irmão? Você vem para a igreja armado? E Jesus sabia lidar com a criatura daquela. O que é isso? Comunhão. E os discípulos de Jesus tinham 2 irmãos lá que eram chamados os filhos do trovão. E aí você vai ler a carta desse cara, que é João, e você vai ver que ele é uma doçura de pessoa, em que ele se auto-intitula o melhor amigo de Deus. Olha que caboclo metido. Ele se diz que ele é o melhor amigo de Deus. Por quê? Porque a comunhão faz a gente melhorar, faz a gente mudar, faz a gente perceber em que a gente precisa melhorar. Agora, você sozinho, isolado em casa, vivendo somente a sua vida, como você vai melhorar sem perceber aquilo que você tem feito de errado? Eu não estou aqui dizendo
para você ficar e analisar nas outras pessoas e dizer assim, eu não presto para nada. Não. Nós estamos eternamente em reforma. Amém? Nós nunca vamos ser perfeitos, irmão, aqui na terra. Nós seremos perfeitos somente lá no céu. Então eu gosto de dizer que nós estamos eternamente, até a vinda de Jesus, nós estamos em reforma. Vocês já tiveram a oportunidade de ter uma reforma na sua casa? Quem já teve? Irmão, é uma loucura, é ou não é? Não tem como deixar a casa limpa, né? Aí você pega a cama do quarto, joga a cama na cozinha, você dorme na cozinha. Depois pega a geladeira da cozinha, bota lá no terraço da frente, na garagem. Porque você vai fazer, pega o guarda-roupa, aquele trambolho grande, joga ele no meio da sala. Às vezes, quando não dá, joga na rua, para ficar lá vigiando, depois bota para dentro de casa de novo. Reforma é uma loucura. E às vezes parece estar em desordem. Mas no final, mostra que tudo vai ficar perfeito. Aquele cheirinho de casa nova. Vocês já entraram na casa depois de reforma? Aquele cheirinho de tinta fresca, de azulejo bonito, de tudo reformado. É aquele cheirinho de casa nova. Olha, eu tenho na minha heresia particular e na minha espiritualidade do que Deus está fazendo nesses dias, em que está tudo doido, eu estou crendo que Deus está fazendo uma reforma. Na bandeira da nossa nação tem escrito ordem e progresso, mas há muito tempo a gente não está tendo ordem e há muito tempo não existe progresso. E apesar do caos, eu não estou falando do presidente, tá? Apesar do caos e a gente achar que está tudo doido, mas eu estou crendo que Deus está fazendo e trazendo a ordem para a nossa nação. Eu estou crendo assim. Apesar das pessoas. Deus está trazendo a ordem. E não só para a nossa nação, mas Deus está trazendo a ordem para o mundo. O mundo todo teve que parar. Aqueles que eram ateus, que não acreditavam no Deus invisível, estão tendo que acreditar num vírus invisível, que está deixando todo mundo doente. É ou não é? Então, irmãos, Deus está trazendo ordem para o mundo. E aí você tem que entender que a comunhão, você tem que sempre lutar e sempre se disciplinar para ter aquela comunhão horizontal, vertical, e ter a comunhão horizontal. Porque na horizontal, você cresce uns com os outros. Vou dar um exemplo para vocês. A comunhão vertical, eu li para vocês lá em Gênesis 1, a comunhão vertical ela foi quebrada, a comunhão de Deus com os homens ela foi quebrada quando o Adão pecou. Amém? Quando Adão e Eva pecaram. Eles quebraram um relacionamento que tinham com Deus. Um contato diário que eles tinham com Deus todos os dias. E a comunhão horizontal foi quebrada quando Caim matou Abel. Amém? Vocês estão comigo? Caim matou Abel e houve aquele rompimento e o quebrar da comunhão vertical. Tanto é que Caim saiu, foi perambular, porque ele se dizia, e o pensamento dele, ao matar o seu irmão, ele estava dizendo, eu sou autodependente, e a Bíblia fala que o descendente de Caim foi que construiu a Torre de Babel, para chegar mais perto de Deus, para chegar ao mesmo nível de Deus. Ou seja, ele estava se dizendo que ele era autossuficiente, ele não precisava de Deus. Amém? Estão comigo? E aí quando Jesus veio à terra, e ele morreu no madeiro, na cruz, Jesus estava morrendo para nos dar comunhão e reatar o nosso relacionamento com Deus. Comunhão vertical. E aí como ele reatou a comunhão horizontal, de homens com homens, a partir do relacionamento dele com os discípulos, e naquele momento que ele olha para baixo, na cruz, e ele olha Maria e João, e ele diz, olha, ali está o teu filho. Esse é o teu filho agora. E historiadores dizem que João, por onde ele andava, ele levava Maria e cuidava dela, porque era a mãe de Jesus e foi dada a missão para ele. Então Jesus não estava, aquele falar ali, aquela expressão, não foi algo jogado por acaso. Jesus estava reatando a relação do homem com o homem. Eram duas pessoas que não tinham ligação sanguínea. Mas Deus disse assim, olha, vocês são interligados uns aos outros. Vou dar um outro exemplo para vocês na Bíblia. Quando Deus fez o homem,
Ele criou tudo através da palavra. Amém? Mas quando ele fez o homem, ele mesmo fez com um bonequinho de barro, soprou o fôlego do Espírito sobre suas narinas e o homem teve vida. Quando ele foi criar a mulher, ele não poderia ter feito a mesma coisa? Adão poderia estar dormindo, ele poderia descer na terra e fazer um bonequinho de barro também. E fazer Eva, fazer a mulher. Poderia ou não poderia? Mas por que ele não fez isso? Porque ele quis mostrar para nós que nós somos ligados uns aos outros. Ele fez Adão morrer, que no original ali, na Bíblia está dizendo sono profundo, mas no original é morte. Ele fez a primeira cirurgia, aquela anestesia geral. Ele arrancou a costela de Adão e fez Eva, para mostrar, vocês estão interligados uns aos outros. Então, irmãos, por mais que você ache assim, o que eu faço não tem relevância. Tem. Você está sendo visto para influenciar ou para não influenciar alguém. Você tem sido exemplo para alguém, mesmo que você não queira. As pessoas te olham e te analisam. E elas vão olhar para ti e dizer assim, eu quero ser como esse rapaz, eu quero ser como essa moça. Ou elas vão dizer assim, eu não quero ser nunca como eles. Você está sendo avaliado, mesmo que você não perceba. E aí a questão é, será que você está sendo testemunho de Deus ao ser avaliado? Eu moro em um condomínio, eu moro no 3º andar. E um dia eu estava na varanda, lá de casa, lendo um livro na minha rede, que é de Deus. Rede é de Deus, é uma invenção maravilhosa. E aí eu deitado na minha rede lendo o livro, e aí eu vi no bloco do lado do meu, um rapaz descendo, e aí ele caminhando lá, e ele não me viu. Aí eu vi, ele pegou um bombom e pegou e jogou o lixo no chão. Aí eu disse, está sujando o condomínio, né, rapaz? E ele não prestou atenção no que eu vi. E aí, de repente, lembra daquela coisa que eu tenho filosofia que tudo Deus fala? Deus falou comigo. Quantas vezes nós não somos vistos fazendo alguma coisa e que a gente pensa que ninguém está olhando a gente, mas as pessoas estão olhando para a gente e às vezes tendo exemplo. Ou às vezes não nos tendo como exemplo. E a gente tem que entender que nós estamos sempre sendo visíveis. As pessoas estão sempre nos olhando, sempre nos analisando. E por mais que você esteja sozinho, você tem que entender que mesmo sozinho, Deus está te vendo. Pastor Cláudio Duarte, ele brinca dizendo assim, que quando a pessoa pensa em pecar, ele olha para os lados, né? Aí ele disse, a estratégia para você não pecar é você olhar para cima. Aí quando você vai pecar, você olha para cima e, oh Deus, foi mal, ó. E aí você não peca mais. Porque quando a gente olha para os lados, a gente está analisando para ver se não tem ninguém nos vendo. Mas se a gente olhar para cima, a gente vai ver que tem uma pessoa que nunca para de nos ver. E aí é uma estratégia ótima para você parar de pecar. Você está sendo sempre visto. Uma vez eu assisti uma entrevista de um jogador de futebol chamado Kaká. Não sei se vocês já viram essa entrevista dele. E aí um repórter chegou para ele e disse assim, Kaká, como tu lidar com as críticas? Porque o Kaká foi o melhor jogador, foi eleito o melhor jogador do mundo um ano. No ano seguinte, ou 2 anos depois, ele foi vendido para o Real Madrid. E no Real Madrid ele não conseguiu ter o mesmo desempenho. E aí o repórter chegou e disse, como tu lidar com as críticas? Porque tu foi o melhor jogador durante somente um ano. Aí Kaká deu uma resposta incrível, cara. Né? Ele disse assim, olha, eu aprendi a entender que eu sou sempre criticado. Eu não posso decidir se as pessoas vão me criticar ou não. Eu tenho que decidir saber em que eu vou ser criticado. Amém? Vocês entenderam? Você escolhe em que você vai ser criticado. Se você está sendo criticado em alguma coisa em que vale a pena, então você suporta aquilo. Ou seja, em outras palavras, ele diz assim, você decide o que você quer fazer da sua vida. Por exemplo, você é um cristão, você agora decidiu caminhar com Cristo.
É por isso que você está aqui na escola de fundamentos. E aí as pessoas lá fora talvez possam não te entender e querer te criticar por conta disso. Mas você decidiu em seguir a Cristo. Por quê? Porque você teve uma experiência com Deus. Você pode até ter se convertido com medo de ir para o inferno. Mas Deus vai te mostrar o amor dele e você vai ter uma experiência tão profunda com ele que não vai ter mais nada no mundo que vai poder te distanciar dele. E aí você vai dizer para as pessoas, se eu amo tanto a Deus, que não importa o que aconteça comigo, eu continuo seguindo com ele. Foi o que esses irmãos da igreja primitiva e de Atos fizeram. Tu sabe o que é uma pessoa ter uma experiência tão profunda que ele não se importar com a sua própria vida por causa da causa de Cristo? Eles tinham um relacionamento tão profundo com Deus que as pessoas os perseguiam e diziam assim, nós vamos matar vocês. Ele dizia, pode matar, a minha causa é maior. Pode me matar que eu já estou morto mesmo. Eu quero ir para o céu. Você olhar lá em Atos, se eu não me engano é Atos 5, ou é Atos 6, não sei, está na Bíblia, fala de Estevão, Atos 6, ou 6 e 7, que fala, é Atos 7, Atos 8, lê Atos todinho, depois você vai saber, que você vai achar, tá vendo? Ótimo estado, lição de casa, lê Atos todo. Atos 6, 7, 8, fala de Estevão. Quem era Estevão? A Bíblia fala que ele é um dos diáconos da igreja primitiva. Ele não era pastor, ele não era evangelista, ele era um diácono. E a palavra diz que ele pregava tão bem e ele falava com tanto fervor de Deus que as pessoas tremiam ao ouvir falar de Deus. Quando ele falava, as pessoas tremiam e estremeciam. E, cara, tu sabe o que é isso? Isso é resultado de comunhão com Deus e com os homens. A gente acabou de ler aqui, Atos 2, que os irmãos viviam em comunhão, no partir do pão. Amém? E aí ele falava com tanto paixão de Deus, que as pessoas mataram ele. E ele estava tão apaixonado que quando ele estava lá, e naquela época eles matavam, não era assim, pegou uma arma, deu um tiro na cabeça e pronto, nem sentiu dor e morreu. Não. Era pedra. Já botavam fora da cidade, pegavam, e não era as pedrinhas pequenas não, irmão, era pedra para matar mesmo, era os pedregulhos, porreta. E aí o cara estava lá e dizendo assim, eu não vou negar a Cristo. E ele pega a pedra e taca na cabeça dele. E aí, tu vai negar Jesus? Não. E pedra na cabeça dele. E a Bíblia fala que ele era tão fervoroso e tão apaixonado por Cristo, que ele olhou à direita de Deus, Jesus, de pé no trono para o receber. E ele se alegrou em meio à morte. Resultado disso é o quê? Por que isso? Por que isso como resultado? A comunhão que ele teve com Deus e com os homens, que o fortaleceu. Existem alguns historiadores que dizem, não tem como a gente relatar e bater o martelo para dizer que isso é totalmente verdade, mas existem alguns historiadores, alguns estudiosos da Bíblia, que dizem que Estevão era aquele adolescente que entregou os 5 pães e 2 peixes para Jesus. Eu não tenho como confirmar para vocês que isso é verdade. Mas, irmãos, se isso é verdade, isso é de uma profundidade muito grande. Porque, preste atenção, Jesus estava lá dando alimento espiritual para as pessoas. Como a gente falou aqui, comunhão é também, eu estou fazendo um resumão aqui da apostila, tá? Comunhão também fala de estar à mesa. Amém? Hoje, na nossa sociedade, a gente leva para nossa casa qualquer pessoa. A gente senta na mesa com qualquer pessoa. Às vezes a gente escolhe, né? Tem algumas pessoas que ainda têm critério em escolher. Mas naquela época, só sentava à mesa quem era realmente importante. E só entrava na casa de alguém quem era honrado para aquela pessoa. Exemplo,
quando Jesus entrou na casa de Simão, se eu não me engano, não foi? Jesus entrou, sentou à mesa, e aí veio Maria e lavou os pés de Jesus com as lágrimas e enxugou com seus cabelos. O que Jesus disse para Simão? Essa mulher aqui está me honrando desde a hora que eu entrei. Eu entrei na sua casa e você não lavou os meus pés, você não me honrou. Porque o sinal de honra para eles era quando uma pessoa entrava, ele lavava os pés, tinha um baldezinho, uma toalha na entrada da casa, onde eles lavavam os pés daquela pessoa. Dizia assim, você é bem-vindo nessa casa. Por que lavar os pés? Porque não tinha asfalto, irmão, naquela época, não tinha tênis, né? Não tinha calça, eles usavam sandálias e era poeira, e os seus pés eram sujos, eles ao entrar dentro de casa, eles lavavam os pés. E aí Jesus disse, essa mulher está me honrando com o seu perfume, com o seu unguento, que era algo que era anos de trabalho. Então, você tem que... Eu até me perdi do que eu estava falando. Mas glória a Deus, aí depois vocês cortam. Amém? Então, você tem que entender e honrar, e quando fala de mesa, é isso, voltei. Quando fala de mesa, você tem que entender que Jesus está à mesa. Pode prestar atenção, cara, na Bíblia, Jesus está sempre em comunhão, em relacionamento com as pessoas, à mesa, comendo. Por isso que o povo diz que crente não bebe, não fuma, mas come com a beleza. Por causa da comunhão. Porque a comunhão, a gente sentado à mesa, a gente se alegra e a gente consegue conversar coisas boas e abrir o nosso coração às vezes para contar aquilo que a gente precisa crescer. E aí, voltando ao falar de Estevão, que era aquela criança, Jesus estava dando o alimento espiritual para aquelas pessoas que a Bíblia relata que existiam 5.000 homens, mas a Bíblia não fala de mulheres e de crianças. Amém? Porque mulheres não se contavam naquela época. E ele fala de... Ali tinha mulheres. Você vê que na sociedade sempre teve muito mais mulheres do que homens. E o homem, ele poderia naquela época casar com 2 ou 3 mulheres. E aí, irmão, era menino que enganchava. Não tinha as precauções que se tem hoje em dia, né? Preservativo, anticoncepcional, televisão e certas outras coisas. Então... Laita de leite não, né, também, né, só ela dá de mamar e diz, pronto, tô pronto aqui, vamos fazer outro menino. E naquela sociedade, quanto mais crianças se tinham, mais mão de obra para o seu sustento você tinha, porque as crianças trabalhavam para os seus pais. Amém? Então, aquela multiplicação dos pães que a Bíblia relata que era 5.000 pessoas, talvez foi para 10 a 15.000 pessoas. E aí Jesus estava dando o alimento espiritual e se preocupou com o alimento material. E aí ele chega para os discípulos, o que vocês têm aí? O que vocês têm aí para dar para esse povo comer? Aí eles dizem, não, 200 reais, 200 denários que eles falam, mas vamos trazer para o nosso dia. 200 reais não dá para alimentar esse povo todo. Não dá para alimentar essa galera, esse povo come muito. Aí chega uma criança e diz, tá aqui, ó, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Olha como isso é interessante para relatar a comunhão. Irmão, tu conhece um adolescente, uma criança, que coma 5 pães e 2 peixes em um lanche da tarde? Só se esse menino for um dragão. Mas uma criança, por mais que ele coma, ele pode comer 3 pães. Mas 3 pães e 2 peixes, 5 pães e 2 peixes, é muito. Olha como é interessante. Aquela criança, ele estava levando o lanche não só para ele. Aquele adolescente estava levando o lanche para ele e para compartilhar com outras pessoas. Esse é o interesse, essa é a intenção de Cristo. Deus quer te abençoar, Deus quer te fazer prosperar, mas para que você entenda que o que Deus dá para você não é só para você, é para outras pessoas também. É para que você compartilhe com outras pessoas. Aí você pode dizer assim, Davidson, mas eu não tenho dinheiro, eu sou liso. Mas você pode ser alguém que transparece e transborda Deus para as outras pessoas. Você pode dar a comunhão espiritual. Você pode dar o alimento espiritual para as outras pessoas. Você pode dar aquilo que você tem,
Às vezes você não precisa dar nada, mas se você for amoroso, você às vezes pode dar um abraço em alguém. Você pode não perceber a importância que isso tem. Hoje não pode mais abraçar por causa da distância social. Mas você pode não analisar e nem prestar atenção na importância que isso tem. Mas isso é de suma importância para algumas pessoas. Um dia eu estava lendo Mateus, não sei se é Mateus ou é João. Está na Bíblia, irmão. Leia o Novo Testamento todinho. Mateus 6 ou é João 6, eu não lembro. Tem uma parte na Bíblia que Jesus está caminhando e apareceu um leproso. Naquele tempo, o leproso, ele andava com as roupas sujas e ele tinha um manto sobre ele que mostrava e aparentava para as pessoas que ele era leproso. E ele tinha que, quando ele via alguém puro no caminho dele, ele tinha que acenar e dizer, eu sou impuro, eu sou impuro. Para quê? Para que as pessoas saíssem da frente. Porque ele não poderia ter contato com ninguém. E aí esse rapaz, esse leproso, se deparou de se encontrar com Cristo, com Jesus. E Jesus foi até ele. E aí a Bíblia relata que Jesus tocou-lhe. A Bíblia foi expressiva em dizer que Jesus tocou-lhe. Não tinha necessidade da Bíblia relatar isso, se isso não fosse importante. O tocar, às vezes, é muito importante. Aquele rapaz talvez viveu a vida toda sem receber o toque de alguém, sem dar o abraço em alguém, sem cumprimentar alguém. Mas Jesus foi lá e tocou-lhe. E talvez eu, na minha heresia particular, eu tenho quase certeza que Jesus o abraçou. Como no The Chosen mostra que ele abraçou aquele rapaz. Assista o The Chosen. Jesus abraçou aquele rapaz. E não só quebrou uma enfermidade externa, ele também quebrou uma enfermidade interna. Cara, Deus é incrível que quando ele vem na sua vida, ele não só quer te curar. A cura é somente uma faceta de Deus. Ele não só quer te salvar. A salvação é também só uma faceta de Deus. Deus quer te abençoar, Deus quer te restaurar, Deus quer te curar, Deus quer te prosperar, Deus quer curar nas suas emoções, Deus quer fazer grandes coisas. Ele quer te fazer ser uma imagem e semelhança dele. Para quê? Para que as pessoas também possam ser tocadas pelo Cristo que há dentro de você. Pelo Cristo que há dentro de você. Vamos voltar, que eu quero encerrar bem aqui. Volta lá em Gênesis 1. Que isso aqui fala muito profundo de comunhão. E eu quero ensinar isso aqui para vocês, para a gente encerrar, que já está dando meu horário. Lá onde a gente leu, no verso 26, Gênesis 1, verso 26. Quem achou diz eu vou para o céu. Fala, gente, vocês estão de máscara, mas vocês podem falar, gente, pelo amor de Deus. Quem achou diz eu vou para o céu. Amém, aleluia. Quem não achou, espera ainda que eu vou também. Amém, todo mundo achou. Então diz assim, ó. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Parando bem aí. Disse Deus, façamos o homem. Ixi, o homem já chegou. Eu tenho que terminar, que eu disse que ia terminar primeiro que ele ali. Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem. Sabe o que é imagem? É manifestação externa. Tá? É você parecer com alguém. Amém? Vocês estão comigo? É você parecer com alguém. Às vezes você pode ser diferente de alguém, mas se você se relacionar muito com ela, você se torna parecido com ela. Aí é a semelhança. Amém? Vocês estão me entendendo? Ou seja, eu posso ter a imagem de alguém, parecido com alguém. Se você tiver um irmão gêmeo, você vai dizer, sou parecido com essa pessoa. Eu tenho a mesma imagem que ela. Se você tiver um irmão, a pessoa pode olhar para você e dizer assim, tu parece com fulano de tal. Ou não, você pode parecer com algum artista famoso aí, olha que coisa boa. E alguém pode dizer assim, você parece com alguém. Mas sabe o que é semelhança? É você ter a aparência
interna. É você ter aparência interna, é você não só parecer, mas você se tornar igual a alguém. Vocês estão me entendendo? Eu vou dar um exemplo bem aqui. Quando eu casei com a minha esposa, nós temos o hábito de conversar demais. Mulher gosta de conversar, irmão. Gosta, mas gosta de conversar. E lá em casa nós temos o hábito de conversar muito. Minha esposa chega em casa e diz assim: Davis, como foi o teu dia? Eu digo: foi bom. Mas se eu perguntar: como foi o teu dia, amor? Meu irmão, é 3 horas de conversa. 3 horas de conversa. Eu tô só... E a gente só... Se ela perguntar se eu prestei atenção sobre o que ela está falando, eu tô lascado. Mas enfim... Mas nós temos, lá em casa, nós temos o hábito de conversar muito. Isso já é um hábito que nós temos desde o namoro. E aí um dia, eu fui com a minha esposa em um lugar e só ela era conhecida da pessoa que a gente foi, do lugar que a gente foi. Cheguei lá, eu fiquei lá andando, tal, eu não me apresentei como esposo dela. E a gente conversando, na verdade, no tempo eu acho que a gente nem era casado ainda, a gente só namorava. E aí a gente conversando, aí as pessoas conversando, aí de repente uma pessoa chega assim e diz: esse aí é teu irmão? Pergunta para minha esposa. Aí ela disse: não, por quê? Ela disse: porque vocês se parecem tanto. Bom, quem conhece a minha esposa sabe que ela não parece comigo. Ela é totalmente diferente de mim. Mas por quê? Porque esse parecer não estava só na imagem, estava na semelhança, por conta do relacionamento, da comunhão que nós temos. E é isso que Deus está querendo nos ensinar, irmãos. Você olhar aqui, você vê aqui que Deus fala em Gênesis 26, 1:26, diz assim: criou o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus está falando: você tem que ser parecido comigo, e não só ser parecido, você tem que se tornar como eu. E como é que a gente faz isso? Através de comunhão. Comunhão com Ele. Agora olha o que é interessante. No verso 27 diz assim: criou Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vocês prestaram atenção que ele não falou em semelhança? Prestaram atenção aqui? Deus diz assim: eu criei o homem à minha imagem. A imagem de Deus o criou. Ele não falou de semelhança. Por quê? Porque semelhança vem através de comunhão, de estar próximo, de estar junto, de conviver. Deus quer que você seja não só parecido com Ele, mas Deus quer que você se torne como Ele. Que onde você for, você não precise falar que você é cristão. As pessoas vão perceber a paz que habita dentro de você. Sabe o que eu tenho aprendido esses dias, irmãos? Paz não é um ambiente em que você está suave e tranquilo. Não. A paz é uma pessoa que se chama Deus. Quando ela habita dentro de você e você deixa ela habitar dentro de você e transformar a sua vida, a paz, você pode entrar e ela transbordar em você, você pode estar em um ambiente mais conturbado que esteja, você pode estar no meio do coronavírus, você vai estar em paz. Você pode estar assistindo o Jornal Nacional, você vai estar em paz. Você pode estar vendo o sangue escorrer pela sua televisão, você vai estar em paz. Tem que cortar isso aí também. Você vai estar em paz, porque a paz é uma pessoa. E olha o que é interessante, amor também não é um sentimento que você transborda de uma pessoa a outra. Amor é uma pessoa. É aquela pessoa que habita dentro de você. É Deus. É Deus. Amém? Estão comigo? Alguma dúvida? Vocês estão com alguma dúvida ou vocês querem ir para casa? Amém. Então vamos orar para a gente encerrar? Pode ser sentado mesmo, não ficar em pé, pode tirar a preguiça. Vocês estão saindo de casa, estão aqui, glória a Deus. Feche seus olhos. E eu quero que nesse momento você se coloque diante de Deus. Eu sei que Deus marcou a sua vida hoje. Eu tenho certeza que você não saiu de casa à toa. Tenho certeza que Deus ministrou ao seu coração, Deus tocou a sua vida. Nas 2 ministrações que Deus trouxe aqui para vocês nessa manhã. E Deus, nós te agradecemos, Senhor.
nós aqui nos colocamos diante de Ti. Nós te agradecemos por aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Tanto aqueles que estão aqui presencial, quanto aqueles que vão assistir esse vídeo em casa. Deus, em nome de Jesus, nós te clamamos que Teu Espírito venha de uma forma sobrenatural e toque a cada um de nós naquilo que nós aprendemos hoje. Que Teu Espírito traga algo profundo e que traga o entendimento, Senhor, que as pessoas tenham, que nós tenhamos que buscar ter relacionamento contigo e comunhão. Não só contigo, mas que a gente também entenda que nós temos que ter comunhão com a igreja para crescermos mais, para aprendermos mais e para também manifestar a Ti, multiplicar a Ti as outras pessoas, Senhor. Te multiplicar as outras pessoas. Que em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos conduza como servos abençoados, como pessoas fiéis a Ti, que vão Te multiplicar aonde formos, que vão levar a Tua palavra aonde formos, que estaremos tão cheios de Ti, que nós transbordaremos a Tua presença, que transbordaremos a Tua paz e o Teu Espírito aonde formos, Senhor. Que o Teu amor resplandeça e se manifeste em cada vida. É isso que nós pedimos, Senhor, e que essa ministração não possa ser esquecida, e que ela não possa ser esquecida, e ela possa trazer uma restauração em cada vida, uma mudança, uma transformação, para a honra e glória do Teu nome. É isso que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês. Quer falar alguma coisa? Vocês estão abençoados, vão para suas casas em paz e sejam aqueles que vão multiplicar a Deus aonde for. Vamos falar agora da lição 16, né? Arrolamento como membro da igreja. Arrolamento como membro da igreja. E o que seria arrolamento, né, Carlinhos? Eu vou me apresentar. Meu nome é Carlos, sou da Igreja Batista do Angelim, da geração da rede Mais Que Vencedores, da geração aos pés da cruz. Gravaram? Meu nome é Carlos, da rede Mais Que Vencedores, da geração aos pés da cruz. Participamos aqui da Igreja Batista do Angelim. É exatamente isso que nós vamos falar hoje. Arrolamento. É uma lista. Por que eu estou passando isso para vocês? Porque a Igreja Batista do Angelim tem na lista lá no computador, não sei onde é, mas tem anotado cada membro que faz parte aqui da igreja. Nós vamos falar de membresia, nós vamos falar de ser membro, amém? Então, isso é necessário, isso é importante, porque, primeiramente, os evangelhos e o livro de Atos dão a entender que houve uma evidência de arrolamento, ou seja, de lista. Os discípulos de Jesus e os crentes primitivos, na realidade, foram contados e registrados. Eu não vou seguir aqui certinho, tá? Que às vezes eu estou lendo aqui na frente, aí depois a gente já passa por meio. Vai ficar até um pouco mais rápido, que a gente tem literalmente se virar nos 30, que tem 30 minutos. Então, Jesus escolheu 12 apóstolos, contados e chamados pelos respectivos nomes. Era importante, Jesus sabia o nome deles, e até então ali eram só 12. E talvez Jesus não escreveu, Rodrigo. Talvez ele não escreveu, porque eram 12. Mas imagine que a igreja primitiva ela foi aumentando. Lá em Atos, diz que o Senhor acrescentava a igreja. E aí Pedro faz uma ministração e 3.000 pessoas se convertem. Agora eu pergunto para vocês, será que dá para gravar 3.000 pessoas? Com certeza ali era anotado em algum lugar, num papiro, não tinha computador, era anotado num papiro ou de alguma forma que eles armazenavam. Logo em seguida mais 5.000 pessoas. 5 com 3 dá 8, pertinho do que a Batista Angelim é hoje, que é 13 ou 14, né? Mais ou menos isso. Imagine se nós não tivéssemos esse sistema de arrolamento. Agora, quando eu estava estudando, isso é interessante, eu fiquei me perguntando, mas por que falar sobre arrolamento como membro de igreja para alunos que ou estão começando hoje ou estão saindo do curso, que é a última aula, né? Ou tem mais outra? A última. Quem está começando hoje? Começando hoje. Importantíssima essa aula. Quem está terminando? Todos, praticamente.
Da mesma forma, porque para quem está começando, já vai sabendo, para você que está em casa, que talvez esteja começando o curso hoje, já vai sabendo que você precisa sim ser membro de uma igreja local, que você precisa se congregar, que você precisa fazer parte do corpo, não é somente vir para a igreja nos domingos. Quem vem para a igreja nos domingos é bem-vindo, graças a Deus, seja bem-vindo sempre, porque é daí que começa a sua caminhada, sim, mas o arrolamento, a membresia, ela conta com aqueles que já se ofereceram para fazer parte como membro. Isso é bíblico. Como tornar-se membro de uma igreja? Existem dois aspectos. O aspecto espiritual, é aquele, como o livrinho fala aqui para a gente, ninguém pode ingressar na igreja de Cristo como se ingressa num clube. Não, na igreja primitiva os membros, eles eram o quê? Acrescentado. Não é uma ação unilateral. Existem as duas vias. O Espírito Santo te chama e você se oferece. Da mesma forma como funciona o arrependimento do pecado, você é convencido pelo Espírito Santo, mas há uma decisão sua. Que essa decisão, na verdade, é o aspecto prático. Deve também haver uma expressão visível e prática de nossa posição na igreja. Que expressão visível e prática é essa? É você se apresentar como membro. É você fazer parte do corpo. É os nossos pastores poder contar conosco em determinados momentos. O que nós estamos fazendo aqui é sendo parte de uma expressão visível e prática na posição. Nós estamos servindo ao corpo, compartilhando este ensino com vocês. E aí foi que Deus me chamou a atenção, porque quando eu me fiz a pergunta, por que essa aula para pessoas que estão começando ou terminando? E o Espírito Santo falou, Carlinho, e ele me chama de Carlinho. Carlinho, é porque essas pessoas também vão treinar outras a entender isso. Entender o quê? Que se nós estamos dando uma aula que é importante ser membro, é porque existe uma nuvem no mundo, chamado hoje, que eu acredito que já está passando dos desigrejados, que acham que tem que seguir uma fé sem se congregar. É errado e antibíblico. Eita, Carlinhos, tu falou coisa forte. É errado e antibíblico. Porque se eu disser que tu pode servir a Deus em casa, eu tenho que rasgar Hebreus 10, 25 da minha Bíblia. Que está escrito que nós devemos... Bora abrir? Hebreus 10, 25. Rapaz, mas é incrível que toda vez eu cito Hebreus, e Hebreus parece que some da minha Bíblia toda vez. Mas quem achar Hebreus 10, 25 primeiro que eu ler? Se tu achar aí, Ana Paula, tu lê que é incrível, senhor. Olha só, bem aí, viu? Não deixando a nossa congregação quando é costume de alguns. E tem esses alguns hoje? É o que mais tem, Rodrigo. É o que mais tem. Pessoas que vai chegar para você que está saindo hoje e dizer assim, não, tu só fez aquele curso, tu não precisa mais tu não precisa te congregar, tu não precisa fazer parte. Ei, meu amado, nós precisamos fazer parte sim, até para poder usufruir dos privilégios que temos de fazer parte do corpo. Uma cobertura espiritual. Quando você vem para o culto desse, você vem cultuar a Deus, mas você está debaixo de uma cobertura espiritual. Você pode usufruir de vários ministérios, de vários privilégios, como segurança, proteção contra os lobos. Isso aqui que vocês estão recebendo é a palavra de Deus. Vocês saem daqui totalmente diferente da forma que entraram, já com uma visão totalmente diferente daquilo que é congregar e daquilo que é visitar. Porque eu posso ser simplesmente um visitante. Mas se eu for somente um visitante, como que meus pastores vão poder cuidar de mim? Se ele não sabe quem eu sou? Imagina, tu no meio de 14 mil membros, visitando num domingo, às vezes até assistindo uma aula dessa, mas sai daqui e diz, não quero mais não, já assisti. Não é assim, meus amados. Precisamos verdadeiramente nos apresentar. Romanos 12, verso 1 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresentei-vos como vossos corpos como
sacrifício vivo. Ele quer para te apresentar o quê? O teu espírito, a tua alma ou o teu corpo? Apresentar os vossos corpos. Deus quer usar o teu corpo. E apresentar na Bíblia, irmã, tem um nome feio. Ele significa parastesai. E parastesai significa oferecer de forma voluntária. Te oferecer de forma voluntária. Olha como os caminhos do Senhor é na contramão do mundo. O mundo diz o quê? Que o oferecido não tem valor. Para a Bíblia, o oferecido é que tem valor. Apresentai-vos. Ele quer para tu te apresentar. A partir do momento que tu te disponibiliza a ser parte do corpo, tu também dá autoridade, legalidade para aquele que está cuidando de ti fazer parte da tua vida. Quantos e quantos aqui, Rodrigo, né? Quantas pessoas te procuram, Rodrigo? Rodrigo, eu estou passando uma situação complicada, ele está dando abertura para o Rodrigo ir lá e interferir. Quantas vezes nós não saímos da nossa casa e vamos na casa de casal que está se separando e por honra e glória do Senhor, depois de uma visita nossa, o casal repensa. Por quê? Porque ele está no arrolamento, ele está na lista, ele sabe quem ele procurar. Agora, se tu está vindo só como visitante, não tem como. Eu conheço discípulos que chegam, eu vou sair da igreja porque meu pastor não me ligou, porque meu pastor não está me procurando, eu estou passando isso assim, assim, assado, e ninguém cuida de mim. Eu pergunto, tu procurou teu pastor? Ele disse não. Eu digo, como é que o pastor vai te procurar? A Bíblia fala em Tiago que se você está doente, mande avisar os seus pastores. Só vão ser lembrados, meus amados, se estiver nessa lista, se estiver arrolados. E nós estamos falando aqui de igreja, mas mais importante do que isso é você estar escrito no livro da vida. Mas como que eu posso estar escrito no livro da vida se a minha vida terrena não condiz com isso? Como que eu posso estar escrito no livro da vida se a minha vida terrena vai de contramão a tudo aquilo que Deus quer para a tua vida? As pessoas estão dizendo, não te congrega. A Bíblia diz, não foi, irmão? Você leu? Vamos nos congregar para quê? Para fortalecer. Em outra versão, a Bíblia fala para fortalecer os irmãos. É você que vai fortalecer o teu irmão. É você que vai fortalecer ela. Aquele que está precisando lá. E isso só acontece quando você tem um entendimento do que é ser membro do corpo. Os membros se interligam pelas juntas. Tira um braço daqui, um antebraço desse braço, e solta ele por 10 minutos fora. O que acontece com essa parte? Ele morre. Por quê? Não tem vida fora do corpo. Amém? Não tem vida fora do corpo. Para ter vida tem que estar conectado ao corpo. 1 João 2, eu acho que é verso 6, que diz assim, aquele que diz permanecer em Cristo, ande como ele andou. Aquele que se diz permanecer, e permanecer na Bíblia significa conectar, significa suportar. Permanecer, você vai ter que suportar algumas coisas. Você vai ter que suportar confronto do teu líder. Você vai ter que suportar algumas, a Bíblia diz, suportando uns aos outros. Sabe por quê? Porque tem crente galocha, gente, tem crente chato. E você vai ter que suportar. Não estou falando de gente do mundo, você vai encontrar pessoas na igreja que é difícil conviver. E você, a partir do crescimento, você vai ter o quê? Suportar. E se você só consegue fazer isso se estiver conectado ao corpo. Porque só há vida se tiver conexão. Aquele que se diz permanecer, ou seja, aquele que se diz suportar, aquele que se diz estar conectado, ande como ele andou. E como foi que ele andou? Ele andou nos templos. Jesus andou nos templos. A Bíblia toda está dizendo que ele andou nos templos. Jesus andou nas sinagogas. Vamos parafrasear, Jesus andou nas células. Precisamos sair daqui com esse entendimento ou chegar com esse entendimento que você está começando hoje, irmã. Você em casa que talvez esteja começando hoje. É importantíssimo, de supla importância, nós congregarmos, sermos membros. Como a professora falou agora há pouco, ser membro significa nós contarmos com os nossos pastores, com a nossa igreja local, mas a igreja local também precisa contar conosco. Como ela disse, eu admiro quando alguém prega aqui e diz assim, eu estou 22 anos na igreja. Rapaz, eu fico muito feliz. E olhando para ela, eu disse, rapaz, quantos anos essa irmã tem?
Eu estou 8 anos, gente, nos caminhos do Senhor. Queria realmente estar há mais tempo. Mas eu também não tive quem me apresentasse antes o Evangelho. Vocês, graças a Deus, estão tendo todos os dias aí a oportunidade de ser apresentado o Evangelho. A melhor coisa que eu fiz na minha vida até hoje é servir ao Senhor. Se eu soubesse o quanto era bom. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso servir. Eu amo servir. E encorajo vocês aí. Carlinhos, mas como é que eu vou fazer? Eu estou saindo aqui dessa aula. Como é que eu vou servir? Procura teu líder. Com certeza que para estar no curso de fundamento, tem que estar numa célula. Vocês colocaram o nomezinho lá de líder. Não sei se a irmã aqui já começou também, colocou. Mas tem um líder de célula, tem um líder de geração, tem um pastor de rede. Por quê? Porque a Igreja Batista do Angelim, ela é organizada, ela não é dividida, ela é organizada em redes e gerações. Para quê? Para facilitar esse serviço. Para facilitar eu conhecer o irmão. Para facilitar, quando o irmão aqui tiver com problema, vou procurar aqui meu líder de célula, o líder de célula não chega para ele, é o líder de geração, o líder de geração não dá para ele chega para o pastor. É tipo assim, busca a ajuda dos universitários. Quem tiver com mais responsabilidade sobre isso vai chegar até ele. Às vezes nem chega, que o líder de célula já resolve, não. Mas precisa submissão. Gente, como eu estou dizendo, não estou seguindo aqui, mas tudo que eu estou falando está aqui. Mas precisa estar misturado. Eu já falei da primeira parte, já falei da última, já falei do meio, mas está misturado. Mas precisa submissão. O que é submissão? Quer dizer, então, que eu tenho que... Quer dizer que eu tenho, então, que... Submissão é a pessoa me ordenar e eu fazer de forma cega. Submissão significa, meus amados, tomar para si a missão do outro. Eu entender qual é a missão da igreja local que eu estou. Qual é a missão? É ganhar almas para Jesus, primeiramente. Vamos ganhar alma para Jesus. Vamos nos enganjar. Meu líder, o que é que eu posso fazer? Coisas aqui para fazer tem muito. Tem ministério infantil, tem ministério do idoso. Tem aula para dar. Tem célula para abrir. Mas, porque a lista, meus amados, não significa somente números. Eu tirei isso da minha cabeça. É só, vamos abrir célula para ser mais número para a igreja. Não, é um número, não deixa de ser. Mas é um número, cada célula que se abre é mais uma casa com famílias a serem ganhas para Jesus. Quando vocês colocarem isso na cabeça, eu não vou abrir célula não, porque é só mais um número que a igreja quer. Não! É mais famílias ganhas para Jesus. É mais pessoas. Na minha casa, muitas pessoas já se converteram na célula. Muitas pessoas. Eu tenho uma célula que vai fazer 4 anos. Graças a Deus, para honra e glória do Senhor. Nunca parou de forma direta. Eu parei de ministrar, porque fui disciplinado. O arrolamento significa disciplina. Em um momento lá, eu falei um negócio... Eu cancelei a célula por WhatsApp. Estava num momento revoltado. Não tinha nada a ver com célula. Estava revoltado com outro pessoal. Fiquei zangadinho e... Cancelei. Meu líder chegou e disse, olha, a tua célula vai continuar, mas tu não vai ministrar. E botou uma pessoa para ministrar que eu não me dava bem com ele. Deus é tremendo. Na hora que ele disse assim, fulano vai ser teu líder. Eu estava no começo do ministério, acho que 1 ano e pouco de célula. Eu disse não. Mas aí Deus disse, é aí que tu vai ser tratado. Essa pessoa hoje que ficou na célula, infelizmente não está caminhando mais com a gente. Mas naquele momento, 4 meses que ele passou lá, serviu para nos conhecer mais, nos dar o bem. Hoje a gente se fala e tudo muito tranquilo, porque submissão. O arrolamento significa disciplina. Toda igreja que trabalha com membresia, ela trabalha dentro de uma disciplina. Significa que vocês não estão ao léu, significa que nós não estamos largados no mundo, significa que tem pessoas cuidando de mim e de vocês, abaixo de Jesus Cristo, e Jesus Cristo usando. Mas precisamos nos apresentar. Nossos dízimos, nossas ofertas, foi falado agora há pouco. Talvez, a escola de fundamento geralmente é quem está começando, e quem está começando geralmente também tem dificuldade de doar, tem dificuldade de dar os 10%. Pessoas podem me perguntar, Carlinhos, tu é dizimista? Não, eu sou tudista. Dízimo é lá na lei. Tudo é na graça, eu vivo na graça. Então, a gente recebe um aluguel, minha mãe,
E do nada ela disse, meu filho, eu vou dar uma parte desse aluguel para ti. Ela está me dando. Não é fruto do meu trabalho, eu não precisava nem dizimar, Paula. Mas eu recebo aquilo ali e eu dizimo. Eu recebo e eu dizimo. De coração. E por incrível que pareça, e olha que a Bíblia fala o seguinte, Malaquias, trazei os teus dízimos e tuas ofertas para a casa do Senhor e fazei prova de mim. Esse aluguel que eu falei para vocês estava atrasado desde o mês de novembro. Novembro, olha como nós estamos. Em novembro. Aí quando foi um mês passado, pagaram um mês. Um mês. E aí eu passei uma semana e eu lembrei, disse, eu recebi o dinheiro, vou dizimar. Dizimei na quinta. Sexta-feira, Deus abençoou, eles pagaram outra. Eu disse, caramba. Eu falei para minha mãe ela já dizima, mas ainda tem aquele coração um pouco duro. Eu disse, mãe, eu testemunhei o que eu estava falando para os meus discípulos também. E terça-feira dizimei de novo. Sexta-feira, a de Itacu já pagou outro mês. Segunda-feira, eu dizimei. Quando foi sexta-feira, agora eu viajei. Eu estou viajando na estrada, minha irmã liga. Carlinho, pagaram mais um mês. Eu digo, ô Glória. Quando eu estou voltando, ela liga, pagaram mais outro. Terça-feira agora eu dizimei. De novo. Ontem, pagaram mais outro mês. Fazei prova de mim. Eu estou puxando esse assunto para vocês verem como não é barganha com Deus. É quando você trabalha o processo de liberalidade na sua vida. E isso é como a professora falou. Ah, mas Deus não precisa de dinheiro, alguns falam, né? Não, realmente, Ele precisa do teu coração. Ele quer saber o que está aí dentro. Até porque essas cadeiras que vocês estão sentando, o templo que foi construído, quando ela falou de 22 anos, eu fiquei logo ali pensando, o que eu vou falar mais quando eu tiver com 18 anos? Eu vou dizer assim, eu olhei o novo Elim sendo construído. Amém? Eu olhei o terceiro Elim sendo construído. Está entendendo? Quando ela falou assim, eu olhei ali o aprisquinho, eu olhei esse aqui, eu disse, poxa, eu ainda não olhei nadinha. Nada. Eu ainda não olhei nadinha. Mas daqui a 10 anos, em nome de Jesus, eu vou estar dizendo, ei, eu olhei aquele lá, eu inaugurei aquele lá, o Elim. Amém? Me dá alegria ver o crescimento. Me dá alegria ver o crescimento do corpo de Cristo. E é esse coração que eu quero passar para vocês. Ela falou de Ananias e... Como é o nome da outra? Zafira, isso. Falou de Ananias e Zafira. Sabe o que aconteceu ali, meus amados? As pessoas às vezes dizem assim, não, foi irreverência. Não, não foi irreverência. Por irreverência, muita gente morria agora. Porque irreverência tem gente que está no culto e está aqui no celular. Isso é irreverência. Muitas das vezes. Tá? Conversando. Não digo que abrir a Bíblia para olhar, às vezes, o texto. Mas ali o pastor está pregando e aqui está conversando. É reverência. Então morria muita gente. Tinha que construir, tinha que ter a igreja e o cemitério bem do lado. Se fosse reverência. Não é. Não é. É porque naquele tempo, como ela falou, o nível tinha sido elevado. Como? Existia um homem chamado José, de Chipre. Antes desse texto de Atos. E a Bíblia diz que José era levita. E os levitas, no Antigo Testamento, eles não receberam terra como herança. Mas José tinha uma herança, tinha uma terra. Como o nível estava alto, ele entendeu, ele disse, eu não posso ter herança. Eu vou vender tudo o que eu tenho e vou doar. Aí, Ananias e Zafira olhou aquilo e disse, ixi, ele vendeu e ele está sendo bem quisto na igreja, bora fazer igual. Só que eles não fizeram igual. A motivação deles não era o dinheiro, era ser bem visto. Aí eles pegaram e botaram só metade. O que é que eu aprendo com isso, Carlinhos? José deu o quê? Deu tudo. Ananias e Zafira deu o quê? Metade. Ei, não entra na fila daquele que está dando tudo, porque tu não vai suportar. Quando o nível da igreja está alto, tem gente dando tudo, não entra nessa fila. Nem entra. Porque cai durinho, que nem caiu Ananias e Zafira. E isso quebra também um paradigma, que as pessoas dizem, o julgamento é só no Antigo Testamento. Na graça não tem disso, Atos é graça. Não é não? Atos é graça. Então cuidado. E naquele tempo o nível elevou a tanto que causou medo, temor nos cristãos na igreja. Eles disseram, não vamos não. Não vamos não. E sabe por que morreu? Porque Deus é mau? Não, meus amados.
É porque Deus é fiel. Tem muita gente que chega para mim, Carlinhos, mas por que Deus fez isso no Antigo Testamento? Por que Deus faz isso? Não, Deus só está sendo fiel à aliança. Quem não é fiel somos nós. Deus está cumprindo. Lembra o que Paulo diz? Ainda que nós não formos fiéis, ainda assim ele é fiel, porque ele não pode negar o quê? A si mesmo. A aliança lá em Deuteronômio 28 diz, se tu me obedecer, eu te abençoarei. Porém, se tu me desobedecer, eu te o quê? Amaldiçoarei. Se tu andar em obediência, meu irmão, a bênção vai estar lá e te guiando. Agora, não reclama se tu andar em desobediência e ficar perguntando para Deus por quê. Não, ele só está sendo fiel à aliança que ele determinou. É fidelidade de Deus. Ele não pode ser infiel. Então não reclama nem olha de nada. Ah, por que isso está acontecendo? Vai olhar atrás, vai olhar a história. Esses desigrejados que falam por aí, eu conheço muitos que já saíram daqui, que estão hoje desigrejados. Saíram mais ou menos um ano. Gente, e saiu zangado com o pastor, com o líder, falando mal. Ixi, nunca vi igual. Um ano depois, eu tenho olhado a vida deles. Rodrigo. Gente, só Deus na misericórdia. A vida totalmente destruída. Já totalmente destruída. Quando a gente cresce, meus amados, a gente tem que entender que vai ter decepção, vai ter desavença, vai. Mas quando você cresce, você entende que aquilo pode ser renovado, que tu pode reescrever isso na tua mente, que tu não precisa estar olhando para homens falhos, sim, mas tu precisa estar com um propósito, que é seguir, servir a Jesus, que eu vou me chatear com o Rodrigo, ele vai se chatear comigo, mas nós vamos entender que eu sou dependente dele, ele é dependente de mim. É isso que nós temos que entender. Ou vocês acham que eu nunca me chateei aqui? Ou vocês acham que vocês não vão se chatear? Vão. Mas é importante, é isso aqui, ó, tá pregado na palavra e tá alistrado, porque a hora que tu te chatear, meu líder, aconteceu isso, eu não gostei. Ali vai ter uma conversa, ali vai ter um novo direcionamento para ti, você vai entender as coisas. Isso é arrolamento, isso é lista. Isso é você ser considerado como membro, é você saber que existe erros, que existe acertos, mas que você está ali dentro para servir, para somar uns com os outros. Amém? Alguma dúvida, meus amados? Entenderam por que eu me apresentei assim? Carlos, da Igreja Batista do Angelim, Rede Mais Que Vencedores, né? Geração aos pés da cruz. Porque está lá escrito lá, Carlinhos, está lá escrito. Mas mais do que isso, está escrito lá no livro da vida. Vamos, para a gente finalizar, vai dar certo, Rodrigo. Apocalipse. Esse eu vou dar tempo para vocês abrir. Apocalipse, nós vamos ler 3 textos de Apocalipse. Olha, eu estou até na aula da mordomia aqui da moça. Vamos lá, Apocalipse. Cadê, gente? Tá, Apocalipse 13:8. Esse aqui não some da Bíblia, só lá no final. Olha, achei Hebreus, Paulo. Apocalipse 13:8. Se alguém achou, pode ler. Que eu vou lendo o outro. Apocalipse 13:8. Vamos lá. Olha só. Então, ele está dizendo o quê? Está dizendo, todos os habitantes da terra adorarão a besta. A saber, todos aqueles que não tiverem seu nome escrito no livro da vida. É preciso estar escrito no livro da vida. Jesus precisa saber quem tu és. Jesus precisa saber quem tu és, senão tu vai adorar a besta, achando que está adorando Deus. Amém? Apocalipse 20:12. Agora ficou fácil, que eu já estou aqui. Apocalipse 20:12. Olha que a palavra de Deus, gente, é forte. 20:12. Vi também os mortos, isso aqui foi João que viu. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Ele viu os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos.
outro livro foi aberto. Qual foi o livro? O livro da vida. E teu nome tem que estar lá. O meu e o teu tem que estar lá. Isso chama-se o quê? Arrolamento. Membresia. Precisa participar. Senão naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei. Em teu nome eu curei. Em teu nome eu expulsei demônios. Jesus vai te dizer abertamente, aparta-te de mim que eu não te conheço. Porque tu praticas a iniquidade. Não é o quanto tu conhece a Deus, mas o quanto Ele te conhece. Porque tu pode estar dizendo, Carlinhos, eu leio Bíblia todo dia, eu falo de Deus, é isso, aquilo, outro. Mas será que Ele te conhece? Será que Ele te conhece na tua intimidade? Porque quando Ele fala conhecer, essa palavra conhecer, né, Rodrigo? Aqui Ele está falando de coito. Na época era relações íntimas. Então Jesus está dizendo, aparta-te de mim, que eu não tive relação íntima contigo. Ei, gente, isso é forte, gente. Precisamos estar no livro da vida. Aí vem Apocalipse 21, 17. Só virar a página aí. Ou está na mesma às vezes. 21, 17. 21, 17. É 21, 17? É. Apocalipse 21, 17. E diz assim. Que alguém vai ler? 21, 27. Exatamente. Obrigado, irmã. 21, 27. Nela jamais... Eu vou ler do 22. Para ficar mais contextualizado. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade, olha só, a cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Olha só, a cidade que nós vamos estar lá, não precisa de luz, porque a glória de Deus ilumina. Na verdade, vou parar bem aqui. Na verdade, quando o céu não é o teu destino, é a tua origem. Jesus, Deus no quarto dia, Ele diz, façamos o quê? A luz, não é? Não foi o sol. Foi a luz. Então quer dizer que antes dele criar o sol, os animais, Adão, quem estava lá, era iluminado pela glória dele. Preste atenção que primeiro ele diz, haja luz. O sol foi criado no quarto dia. Haja luz. Por quê? Porque essa luz vem aqui, ó. Lá não haverá, como ele diz, ó, não haverá sol. Não haverá sol, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão... Gente, isso aqui é muito profundo. Se a gente tirasse um tempo para estudar isso aqui, ia tirar muita coisa desse pedaço bem aqui. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá dias. Eita Deus. Pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujo quê? Bora repetir? O nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Eu vou repetir. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Precisamos ser arrolados agora, nesse momento, se você ainda não faz parte. Domingo que vem, os que já estão vindo, já venham como membro, né, Rodrigo? Já venham como membro, já venham sendo parte desse livro da vida. Na hora que o selo for aberto, teu nome vai estar lá. E para isso nós precisamos perseverar, para isso nós precisamos nos identificar com o corpo, para isso nós precisamos nos deixar adentrar pelos que nos lideram, para entrar em nossa intimidade, sim, porque só assim nós vamos conseguir cuidar, tratar, direcionar. É assim que tem que funcionar, meus amados. Se não for assim, não é corpo, não é membro. A Igreja Batista do Angelim, graças a Deus, trabalha com essa membresia, trabalha com esse cuidado. Por mais que vocês olhem, mas é uma igreja muito grande, eu não vou ser lembrado. Só não vai ser lembrado se tu não quiser.
Meus discípulos todos eu falo com eles, um por um. Eu não falo no grupo, eu tenho um grupo, Rodrigo. Mas eu falo um por um. Carlinhos, tu fala com todos os dias? Não. Mas eu escolho ali uns 5 ou 10, aí eu falo numa segunda. Na terça-feira, eu parou um tempo lá, eu converso. Como é que tu tá, meu irmão? Tem pessoas que não é nem discípulo, tem líderes que já foram líderes nossos. E aí eu mando, meu irmão, como é que você tá, meu irmão? Isso chama-se submissão, se sentir parte do corpo, se sentir cuidado. Às vezes eu ligo para o meu pastor, eu estou assim, assado. Meu líder de geração, líder, eu estou assim, assado, me dá um conselho. Queiram se sentir assim. É para isso que nós finalizamos, para uns, a lição 16, e para outros estão começando. Mas se sintam parte do corpo de Cristo. Amém? Tenham todos um bom dia, uma ótima semana, e eu vou orar, que eu não orei no começo, estava um pouco atrasado, vou orar, e todos venham curvar sua fronte. Senhor Deus, Pai, eu te agradeço, meu Deus, por mais esta aula, pela palavra que ministraste aqui, Pai. Sem ti nada disso seria possível, que todos nós possamos sair daqui, Pai, entendendo, Pai, aquilo que o Senhor quis falar aos nossos corações, que venhamos entender que temos que ser parte do teu corpo, que venhamos ser membros da igreja local, que venhamos fazer parte do teu serviço, Senhor. Nos usa, Senhor, da forma que o Senhor quiser, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que teu nome seja glorificado, exaltado aqui na terra, em cima da terra, debaixo da terra, em nossas vidas e através das nossas vidas, e que o nosso nome esteja sempre escrito no teu livro da vida. Aleluia, louvado seja o teu santo nome. Amém, amém e amém.